Dando continuidade, eu queria chamar aqui para descompor esta mesa. Muito obrigado às meninas. E vamos compor uma nova mesa. Eu queria chamar para participar. A gente vai falar sobre ativismo nas redes, né? Casos exitosos. A moderadora Maria Fro. Onde ela está? Palmas. Quem for sorteado tem que aplaudir mais alto, né? Chama a Verônica Del Gragnamo Stasiak. Ela está. Que é do Instituto Unidos pela Vida de Fibrose Cística. E a Priscila Torres, que já está aqui desde de manhã, do Grupo Encontrar de Artrite Reumatoide. Pode aplaudir ela também. Eu cuido. Eu fico ali? Sim. Nossa, eu sempre quis estar aqui. Gente, seguinte, eu sou uma blogueira, bem encrenqueira, às vezes faço encrenca, a Jéssica está aí, sabe disso. A gente cobra fortemente, politicamente, né? Saúde é uma questão fundamental, embora o Maria Fro não seja um blog voltado para a saúde, é um blog que discute política e, portanto, discute política pública. Então, aquilo que tem relação com o SUS, com a privatização da saúde, com a ampliação dos direitos, com os direitos das mulheres. Agora, a gente está brigando contra o Estatuto do Nasciturno. Essa semana, a gente puxou a orelha do Padilha em relação à propaganda de combate à AIDS voltado para o Dia Internacional da Prostituta. Enfim, a gente dá trabalho, dá bastante trabalho como ativista nas redes. Foi um enorme prazer, né, Priscila? Priscila é uma coisa assim, é uma descoberta querida, porque a Priscila chegou até esses blogueiros da política indo para uns encontros que a gente fez. O Blog Prog, eu a conheci no Paraná, no Encontro Regional dos Blogueiros. Eu faço parte da Comissão Nacional dos Blogueiros Progressistas. A gente começou a se reunir em 2010. Hoje a gente conta com mais de 1.800 blogueiros em todo o país, se reunindo com muita frequência, né? E virou mexeu, a gente se mobiliza para alguma causa que nós achamos importantes. Então, quando eu conheci a Priscila, eu fiquei completamente encantada. Eu falei, caramba, olha que coisa incrível que se pode fazer com a rede. Eu já conheci alguns blogueiros e ativistas ligados a algumas campanhas públicas interessantes, como a Tchulin, que fez uma campanha do Vai Doar, né? Ela teve um acidente horroroso, ficou meses no hospital, precisando de transfusão de sangue e tal. E, após isso, ela virou uma ativista de campanha de doação de sangue. E outros ativistas, mas não com a força e com o sucesso, né, que a Priscila apresentou. Então, me senti, assim, não me sinto de jeito nenhum capacitada para esse debate. Eu acho que um bom moderador aqui da mesa vai apresentar as duas debatedoras e deixar que as experiências tão ricas, né, e tão importantes, de pessoas que têm doenças raras, doenças graves, mas que não se deixam abater, muito pelo contrário, usa disso como uma força de luta e de transformação para que outros portadores dessas doenças possam ter uma vida melhor. Trabalham com a solidariedade. No caso da Verônica, ela criou uma ONG, né, do blog virou uma ONG, quer dizer, ambas vão contar um pouco a experiência delas. Eu acho que é muito mais rico e muito mais vivo cada uma delas relatando como é que se descobre essa doença e como se faz, né, por mais lugar comum que seja, como é que do limão se faz uma limonada, como é que você, a partir eu, por exemplo, como é que a gente lida, né? Todos nós aqui somos seres passíveis de descobrir alguma coisa e como é que a gente reage a isso. Elas reagiram de uma maneira, a meu ver, admirável, né? Porque a causa é muito mais ampla, não olha só para o próprio umbigo, olha para
situação da saúde como um todo e batalha para que outras pessoas que passam por isso, seja numa rede de solidariedade, no caso da Verônica, eu estava lendo, de maneira, se eu falar besteira, vocês me corrijam, por favor, mas que não se pode encontrar, né, não se pode trocar tem uma restrição de contato, né, no caso da fibrose cística. Tem uma restrição de contato entre os portadores. Então, eles criaram uma rede digital de apoio. É uma coisa fabulosa, fantástica. Eu descobri um monte de coisa só de saber com quem eu ia estar na mesa. Assim, espero que seja bastante rico para todos nós. E, em relação a nós, né, o outro lado da blogosfera mais, enfim, que não está tão envolvida na temática da saúde, mas que acha que a saúde, especialmente a defesa da saúde pública, é uma bandeira, uma boa bandeira de bom combate, eu deixo aqui para todos vocês o blog mariafro.com, no Twitter, @mariafro_, @maria_fro, e no Facebook, procurando por Maria Fro, vocês também me acham. Para boas causas, a gente está sempre atento e alerta. Então, eu vou ser bem breve. Começamos com Verônica, com Priscila. Eu vou deixar vocês, inclusive, apresentarem os blogs. Oi, só um minutinho. Bem, na verdade, eu vou falar muito rapidamente de como que nós começamos, qual é a nossa história. E entrando na pauta da saúde nas redes, que a Jéssica esteve falando, nós vamos mostrar algum exemplo de ativismo nas redes, a nossa comunicação com o Ministério da Saúde, como que tem sido e como que a gente sempre tem alcançado uma resposta. E isso daqui, todo mundo... tá, vamos lá. Bem, o Projeto Encontrar, ele nasceu ainda há 7 anos atrás, na comunidade Superando a Artrite Reumatoide, quando eu tive o diagnóstico de artrite reumatoide, e então eu virei paciente, conheci toda a realidade de você deixar de ser profissional da saúde para ser paciente, e eu fui para o Orkut buscar uma pessoa que nem eu, que não estivesse dentro de um hospital, porque o hospital era um lugar chato, e eu tinha 26 anos, e eu não achava que as pessoas do ambulatório tinham o mesmo perfil de vida, de pensamento que o meu, porque eram pessoas de várias idades, e a maioria muito mais velho. Então, em 2006, ainda em 2006, no ano do diagnóstico, eu publiquei o blog Artrite Reumatoide, porque nas redes sociais as pessoas escrevem e excluem os seus perfis e vai embora a informação que ele colocou. E eu achei que nós tínhamos que criar um local de termos a evidência do doente ali registrada, que a gente tivesse um backup da evidência do doente que não está descrito na literatura médica. Somente o doente sabe falar a evidência dele. Os professores não conseguem passar aquilo que os doentes vivem no seu dia a dia com toda a veracidade das informações. Então, o blog Artrite Reumatoide foi publicado em 2006, ficou fechado por um ano, por um grupo de pessoas. Em 2007, nós abrimos na blogosfera. Em 2008, tivemos a necessidade de conhecer quem eram os nicks, né? Porque nós éramos nicks nas redes. E então, nós fomos para uma mesa de bar, pacientes reumáticos numa mesa de bar. Isso chocou o Orkut. O primeiro encontro foi no sábado, no domingo, eu estava expulsa da comunidade Superando a Artrite Reumatoide, porque aquilo não era legal. Pacientes não deviam ir para uma mesa de bar. Pessoas com doenças reumáticas não deveriam ficar numa mesa de bar. Fui expulsa e, assim, as pessoas que começaram o grupo comigo, Rosângela Pebrianchi e a Nathalie, estão aqui hoje. Nós continuamos toda a nossa amizade, todo o nosso projeto juntas, mas eu estava expulsa da comunidade porque os demais membros achou que aquilo era profano. Então, nós continuamos com os encontros desde 2008. Hoje, nós temos 5 anos de encontros presenciais. Em 2011, o Orkut já estava morrendo, muito, muito morto. Nós migramos para o Facebook. Hoje, nós temos um grupo no Facebook que está com 2.185 pacientes ontem. E, em 2011, sentimos a necessidade de deixarmos de ser blog para também sermos ONG. Tornamos núcleos do grupo para RP em São Paulo, que é o grupo de pacientes reumáticos de Ribeirão Preto, porque nós não aguentávamos mais pagar a conta sozinha. E ninguém dá apoio para blog. Quem é que ia dar um projeto para um blog? E isso era muito, muito difícil. E, assim, nós começamos a conhecer o nosso canal de comunicação ainda em 2011,
quando nós inventamos uma campanha no Twitter que chamava Tuitar. Então, a gente decidiu que nós iríamos falar ao Ministério da Saúde, ao ministro, durante o mês de outubro inteiro, porque nós queríamos que ele falasse de doenças reumáticas, principalmente que não eram doenças de velho. Então, nós lançamos vários Twitters e o nosso slogan da campanha foi artrite não espere, dor não tem hora. E, então, nós começamos as campanhas de conscientização sobre doenças reumáticas no grupo, dentro das redes, solicitando, aqui está as precursoras de tudo isso, são as minhas meninas, as moderadoras, elas que fazem as redes acontecerem. Digamos que 99% do tempo, elas que estão online, são elas que respondem, elas que estão ali. Então, assim, nem sempre consigo levá-las comigo, mas tudo aquilo que eu sei, que eu aprendo, é repassado. E a gente tem várias reuniões por dia pelas redes, tudo acontece pelas redes. Raramente usamos telefone, sempre é a rede. Então, as meninas são as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Inclusive, tem Twitter do Padilhando aí para a Rosângela nos próximos slides. Então, foi assim que, em 2011, já existia todo o movimento das ONGs tradicionais no Brasil, pedindo atualização de protocolos clínicos de tratamento da artrite reumatoide. Somando o trabalho de todos esses grupos de pacientes formais, nós começamos o nosso contato dentro das redes sociais, solicitando ao ministro, solicitando ao Ministério a atenção e a prioridade para a atualização da PCDT. E assim nós começamos, inclusive, enviando vários casos por e-mails de evidências de doente, casos assim dos mais graves, assim, as histórias muito complexas, para a gente mostrar que faltava médico, faltava remédio, o acesso não era igualitário. Então, assim, nós começamos, esse Twitter ele foi bem no começo do mês de outubro de 2011, nós pedimos ao Ministério que falasse sobre doenças reumáticas, em especial a artrite reumatoide, em conscientização ao Dia Mundial da Artrite Reumatoide. Então, o Ministério disse que não haveria previsão de campanha nacional sobre esses temas. Isso acho que foi dia 7, dia 5 de outubro, mais ou menos. E, então, passaram-se alguns dias, poucos dias, as nossas redes ficaram revoltadas. Como que era um mês de reumatismo, né? O Ministério tem uma data que é 30 de outubro, mas não tinha nenhuma campanha de conscientização. Todo mundo fala de várias outras doenças no posto de saúde, mas ninguém fala de reumatismo. Então, nós começamos a mandar vários Twitters, muitos Twitters, e todo mundo mandava, e aí os pacientes começaram a fazer Twitter, e eles inventavam os Twitters deles, a gente replicava, todo mundo participou, entrou na roda. Então, começou a falar o Ministério para a gente que foi definido que, em 30/10, haveria uma ação sobre o Dia Mundial de Luta contra o Reumatismo, que seria disponibilizado materiais informativos das secretarias de saúde estaduais e municipais, e assim nós continuamos a cobrança pela atualização da PCDT. Em 2011, ainda em resposta aos nossos pedidos de atualização da PCDT, o Ministério da Saúde passou a responder que, em relação à inclusão de novos medicamentos, o protocolo está sendo atualizado. Isso ainda foi algum dos twitters, está vendo que os twitters já não eram somente nossos, eram já dos grupos, das participantes. Então, uma das pacientes também, várias delas escreviam, e também tinham resposta, tanto do ministro quanto dos secretários. E, então, essas são algumas das respostas. E, em 2012, quando saiu a primeira consulta pública da artrite reumatoide, nós voltamos para agradecer, porque a gente infernizou o Twitter do Padilha com muitos Twitters, e, então, aconteceu a primeira consulta pública, né? Nós somos muito educados, passamos a agradecer, Padilhando retweetou tudo, nós fomos, assim, estamos ainda, né, aguardando a liberação do protocolo, mas já foi para a segunda consulta pública, e vai sair, mas, assim, a gente tem sempre isso, e aqui é uma das respostas muito claras que a gente estava aguardando. O Departamento de Comunicação Social do Ministério conseguiu o vídeo, né? Aí, quando foi na quarta-feira de noite, o pessoal falou: Pri, não rolou, 10 horas da noite. Eu falei: nossa, não rolou, fiquei super chateada, né? O ministro não vem, o ministro não faz vídeo, o ministro não confirma apoio. Aí eu programei 2 Twitters que começaram às 7 horas da manhã, de 15 em 15 minutos, eram cada um deles, para o Padilhando. O Ministério foi indo até que, de noite, eu tive a resposta às 19 horas, 19h15, mais ou menos. Padilha mandou o e-mail dizendo que ele já havia gravado o vídeo, que eu receberia o vídeo em breve, e recebi o vídeo que foi apresentado aqui. Bem, essa é um pouquinho da minha história. Então, o grupo está aí. A gente ainda mantém a comunidade no Orkut. Muitas pessoas ainda gostam de ficar lá, por isso a gente mantém os perfis. Um grupo no Facebook, Twitter, e o nosso blog, que é o artritereumatoide.blog.br. Boa tarde.
Antes de começar, eu queria falar que realmente é uma honra muito grande estar aqui. Priscila, obrigada pelo convite. E dizer que a gente estava realmente... Quando eu falo a gente, eu me refiro às pessoas de Curitiba que vieram junto comigo, os próximos palestrantes. E nós estávamos realmente muito ansiosos para estar aqui, tanto que a gente está desde as 4 da manhã acordado, tentando chegar, mas o trânsito estava meio difícil, a gente só chegou às 3 da tarde, salvo atrasos de 6 horas de voo. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as nossas ações no Instituto Unidos pela Vida, que trabalha com divulgação e conscientização da fibrose cística. De uma maneira muito breve, a fibrose cística é uma doença genética, que ela já pode ser diagnosticada através do teste do pezinho, ou pelo teste ampliado, ou através da fase 3, pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal, e confirmado através de exames genéticos ou do teste do suor. A fibrose cística ela tem como principais sintomas pneumonia de repetição, tosse crônica, dificuldade de ganhar peso e estatura, diarreia, pólipos nasais, um suor mais salgado que o normal. São sintomas facilmente confundidos com outras patologias, o que acaba complicando muito o diagnóstico correto da fibrose cística e encaminhando naturalmente para o tratamento adequado. Então, acho que é importante vocês saberem um pouquinho do que a gente trabalha. E acho que uma frase que, para mim, significa muito, e acredito que muitos também vão se identificar, que é do Thomas Jefferson, que diz que quem melhor do que aquele que sentiu em carne própria uma ferida pode suavemente curar a mesma ferida no outro. Então, eu acredito que muitos de nós aqui, tanto a Pri, quanto eu, quanto tantas outras pessoas que sentem na pele alguma dor, alguma dificuldade, para suavemente curar a mesma ferida no outro. Então, é muito diferente quando a gente sente, quando a gente tem aquela dor de dono, né? Fazer a diferença, porque eu sei como dói. Eu sei como é difícil ter um diagnóstico tardio, como é sofrido. Então, em julho de 2009, mais ou menos, eu estava em mais um dos meus inúmeros internamentos no hospital, e eu estava passando por ali mais uns 3 meses, mais ou menos, respirando por aparelho, e naquela época eu estava com 23 anos, e desde o meu nascimento eu tinha uma série de 5 a 6 pneumonias por ano, nunca ninguém sabia o que era, eu fiz a retirada do pulmão direito, retirei a vesícula, o pâncreas parou de funcionar, milhões de coisas aconteceram, até que quando eu liguei o pisca-alerta para virar o cabo da Boa Esperança, apareceu um anjo da guarda na minha frente e falou: espera que tem outro nome que você tem. Só que como isso pode ser diagnosticado lá na infância, naturalmente meu diagnóstico foi super tardio. E por esse motivo o estágio já era muito avançado. E aí eu, por uma outra coincidência astral, tinha tido um sonho no hospital, nesse internamento recentemente, que eu tinha fundado um grupo para ajudar pessoas com problemas respiratórios. Na época eu não sabia o que eu tinha, não sabia o nome, e um mês depois eu descobri o que era. Mas um pouquinho antes de descobrir a fibrose cística, eu fundei o blog Respirando com Amor, que visava reunir pessoas com problemas respiratórios. Porque no sonho eu falava sobre a importância que a gente tem que dar para o ar que a gente respira. Meu marido tem uma máxima que diz: que bom que eu só tenho um pulmão, que se eu tivesse 2, ninguém ia aguentar, né? Porque eu falo muito rápido, desculpa. Deus sabe o que faz, tira o pulmão da pessoa certa, né? Meu marido é o cara. Então, no sonho, a gente falava sobre a importância que a gente tem que dar para o ar que a gente respira, porque a gente não lembra disso. A gente passa todos os nossos dias respirando, fazendo tanta coisa, a gente esquece. A gente só vai lembrar quando a gente está numa máquina respirando ou respirando por aparelho, como eu estava naquele dia. E, imediatamente, quando eu acordei, eu anotei, comecei meio que fazer um projeto sobre aquilo. Eu trabalhava na área de recursos humanos na época, então eu gostava muito de projeto, e nasceu Respirando com Amor. Mas aí surgiu uma luz no fim do túnel na minha vida, que eu achei que já sabia de tudo, já estava entendendo o que estava acontecendo comigo, e recebi o diagnóstico da fibrose cística. E aí, todas as perguntas que a gente tinha a vida inteira, do porquê que eram tantas pneumonias, tantos internamentos, tantas perguntas sem resposta, de repente, as minhas perguntas e da minha família tiveram resposta. Minha mãe sempre disse que, se ela soubesse que pneumonia de repetição era um sintoma, eu não tinha chego aos 23 anos, no estágio da doença que eu cheguei, com tantas complicações quanto eu cheguei. E o que eu passei a minha vida inteira, não desejo nem para o meu pior inimigo. Então, realmente, eu imaginei que eu realmente poderia fazer a diferença na vida das pessoas, por menor que fosse, porque eu não podia mais dormir com a informação na cabeça. E é isso que fica muito na nossa memória, né? A gente precisa ajudar, a gente precisa fazer a diferença na vida das pessoas. E eu sabia que o superpoder eu tinha, que era a comunicação e compartilhar a história. E, como psicóloga, eu acredito muito no poder das palavras e no poder do compartilhar histórias. E aí eu juntei esse sonho que eu tinha tido, essa questão do projeto do Respirando com Amor, com todo o meu histórico de doenças, enfim, com todo o meu passado, e fundei, então, o Grupo Unidos pela Vida. Começou
com um blog da internet, aquela primeira imagem ali em cima. A gente começou a conhecer todas as pessoas, Orkut, todo mundo que era do Orkut começou a participar. A gente tinha a comunidade que já existia, que era mediada pelo Cristiano Silveira, e a gente uniu esforços e força e vontade para divulgar a fibrose cística e tornar a vida das pessoas um pouco mais fácil. Iniciamos com ações de divulgação, essas fotos são de Curitiba, eu sou de lá, reunimos voluntários, enfim, fomos às ruas para falar o que era a fibrose cística para as pessoas, de uma maneira muito simples, fazendo abordagens explicativas, com folders, divulgando o sintoma, né? A gente tinha uma tagzinha que dizia que uma falta de ar pode ser muito mais do que uma bronquite. Então, às vezes, a gente tosse, tem pneumonia de repetição e acha que é uma bronquite, uma asma, enfim, pode ser que não seja. O foco não é diagnosticar, mas o foco é contribuir para a busca de diagnóstico precoce. Começamos a participar de eventos, palestras, enfim, e aí, em outubro de 2010, a gente sentiu que era hora de mudar, né? Que era hora de transformar o que estava acontecendo. Então, a gente ficou, nesses primeiros anos, de uma maneira informal. A gente brincava que nós éramos uma organização desorganizada, que nós éramos organizadinhos, mas não éramos constituídos enquanto organização. E aí, a gente fundou o Instituto Unidos pela Vida no final de 2011, fizemos a Assembleia Constituinte e fundamos um instituto que tem como missão divulgar a fibrose cística, contribuindo para a busca de diagnóstico precoce e de tratamento adequado, inclusive contribuindo para a melhora na qualidade de vida das pessoas, familiares e pacientes. Hoje, a gente está estruturado com uma Assembleia, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva, composta por 5 voluntários, e nós temos 4 conselhos consultivos, que são pessoas do Brasil inteiro também voluntariamente, que fomentam as nossas discussões, enfim, tudo aquilo que a gente vem fazendo para melhorar o nosso trabalho. Basicamente, ele é norteado na fibrose cística, então a gente divulga para a sociedade, sabendo que ela é subdividida em quem já sabe que tem e em quem não sabe que tem fibrose cística. Então, a gente tem que ter focos de divulgação e de atenção e de discursos diferentes. E a gente também tem projetos ligados para a área acadêmica. Então, a gente tem um projeto chamado Fibrose Cística nas Universidades, que a gente dá aula de fibrose cística em várias universidades, principalmente do Paraná e algumas outras instituições também. Dividindo os nossos projetos em 3 grandes grupos: âmbito virtual, educação e conscientização. Âmbito virtual, a gente só não está em mais redes sociais porque não existe. Mas a gente brinca que, se puder, a gente inventava uma só para a fibrose, porque tudo que tem a gente está. Então, a gente tem fanpage no Facebook, o nosso portal na internet, que foi reformulado e lançado recentemente. Temos um grupo virtual de discussão na internet, que, como a Maria Flor comentou anteriormente, as pessoas com fibrose cística têm uma restrição de contato físico por... Um exemplo muito básico: a gente tem uma bactéria que está na pele, que se chama Staphylococcus. Essa bactéria, se dentro da corrente sanguínea de quem tem fibrose cística, dentro do organismo, pode desencadear uma pneumonia muito grave. Então, se eu, por exemplo, estou contaminada com essa bactéria, existe a probabilidade de contaminação cruzada com outro paciente. Então, para evitar que isso aconteça e haja uma piora no quadro clínico, existe essa restrição, por consenso europeu, de contato físico entre um paciente e outro. Aí existem, quando a gente faz eventos, tem todo o cuidado de contato, de máscara, álcool em gel e tudo mais, prezando a saúde do paciente. E aí toda a questão de educação e conscientização, através de ações, divulgação, de palestras. Então, a gente também sai do âmbito virtual e vai para a rua, vai para a sala de aula, vai para vários lugares falar sobre a fibrose cística. Essa é a carinha do nosso site novo. Então, ele tem... essa semana foi muito legal, que a gente recebeu algumas ligações com feedbacks positivos, e reforço positivo é sempre importante, falando do quanto é bom ter aonde ler informação e onde buscar sobre a fibrose cística. As nossas redes sociais, Twitter, YouTube, o nosso grupo no Facebook, a nossa fanpage. Aqui é um dos nossos projetos que a gente chama Ciclo de Palestras. Uma das principais ferramentas de tratamento do paciente com fibrose cística é a atividade física diária. Como forma de motivar essa atividade física, a gente criou um grupo chamado Equipe de Fibra, que hoje é coordenado por um pai de paciente, e as pessoas podem correr com uma camiseta do Instituto Unidos pela Vida, de Skin Fit, especial para atividade física, participar de qualquer atividade física que goste, que se mexa, que faça bem para a saúde, não só do paciente com fibrose, faz bem para a saúde de todo mundo. E aí a gente tem hoje
muitas pessoas, aí mais de 300 pessoas participando, correm, nadam, dançam, pulam, cantam, fazem de tudo, participando dessa equipe de fibra de pessoas que se movimentam. E aí a gente tem esse projeto que antecede a um grande evento de corrida, que é o ciclo de palestras, com médicos renomados de fibrose cística da região, que a gente faz um ciclo de palestras para pacientes, familiares, enfim, no dia anterior. Aqui a nossa participação na Meia Maratona Internacional de São Paulo, agora em março, parte da equipe de fibra. Tivemos a presença de alguns atores do Carrossel também, o pai da Maria Joaquina, se não me engano. Alguns selos também. Nós participamos da seleção, ano passado, do credenciamento do programa Nós Podemos Paraná, que é o programa que representa os Objetivos do Milênio no Paraná, os Objetivos da ONU. E a gente recebeu o selo me perdoe, a gente recebeu o selo dos objetivos 6 e 4, me fugiu a palavra objetivo, desculpa. E aí, esse ano, a gente está passando pela verificação e pela auditoria de novo, para ver se renova o selo. Temos o selinho do blog Amigo da Saúde, achei muito legal a palestra anterior, e, de fato, as pessoas comentam isso, nossa, que bacana, quando clicam e entram no Ministério da Saúde, também com aquele credenciamento que as instituições passam. E algumas máximas, eu acho que desses 3 últimos anos, entre diagnóstico, entender o que estava acontecendo, transformar o limão em limonada, reunir parceiro e arrumar a casa e formar uma instituição. Hoje a gente está no momento exato de dar um novo passo, então, quem queremos ser e aonde queremos chegar. Então, agora, dia 13 e 14 de julho, a gente vai passar por um grande processo de planejamento estratégico. O que aconteceu aqui? Alguém me ajuda, por favor? Nada? Onde volta? Voltou. Aqui, pronto. E justamente para a gente poder se organizar, porque o Instituto, na verdade, ele nasceu de fora para dentro. Quando a gente vai abrir algum negócio, alguma instituição, teoricamente, nós fazemos um plano de negócio, estruturamos a estratégia, enfim, e aí partimos à luta. O nosso veio muito da demanda, então a gente está arrumando a casa com a reforma acontecendo. E aí a gente vai parar com toda a diretoria e conselheiros agora, dia 13 e 14 de julho, para ver exatamente quais são os nossos novos princípios norteadores, revisitar a missão, revisitar a visão, valores, porque planejar é fundamental, mas replanejar é muito importante. Então, é o momento da gente parar e olhar para dentro de casa o que a gente quer fazer. E algumas dessas máximas que surgiram nesse tempo todo. Que nós devemos ser ativistas, sim, mas ativistas ativos. Porque, à medida que nós deixamos esfriar aquela chama que precisa sempre estar acesa da nossa causa, o ato de compartilhar, por exemplo, uma postagem no Facebook não acontece. Então, essa questão de ser sempre ativo é algo que a gente preza bastante. Nós acreditamos muito na força da corrente do bem, então, acreditamos que se eu falar para vocês o que é fibrose cística, e cada um de vocês compartilhar com mais 3 pessoas, trazendo um pouco da filosofia do filme A Corrente do Bem, quem não assistiu, assista, é muito lindo. Cada um contar para 3 pessoas, para mais 3, em progressão geométrica, a gente vai tornar a fibrose cística conhecida e tantas outras doenças de uma maneira muito mais rápida. Nós sabemos, assim como a Pri colocou muito bem no primeiro slide dela, que dor compartilhada é dor dividida, é dor diminuída. Então, a gente sabe que para uma mãe chegar e compartilhar o que está acontecendo, para um paciente chegar e saber que existem outras pessoas de fibra no Brasil, faz uma diferença muito grande na vida de cada um de nós. Nós acreditamos no que acontece no valor agregado dessa ação toda, né? Então, essa ação conjunta que todos nós, enquanto voluntários do Instituto Unidos pela Vida, sejam pais, familiares, amigos, quem nunca ouviu falar e, de repente, compartilhou, a gente acredita, sim, nesse valor agregado dessa ação, no quanto isso pode impactar pessoas que a gente não faz ideia de quem sejam, como várias vezes já aconteceu. Então, é isso que nos motiva diariamente a ficar, até a gente brinca, nossa, quem tem a gente no feed de notícias até enche o saco, né? Já sabe, fibrose cística decore e salteado, mas pode ser que quem viu agora, que ele compartilhou, se é um amigo novo não sabe, né? E, por último, e não menos importante, eu acho que eu tenho uma certa dificuldade com esse negocinho aqui. O que aconteceu? Pronto. Sonho que se sonha só, parafraseando, é apenas um sonho. Então, para tornar tudo isso realidade, nós temos... Oh, meu Deus do céu! Que dificuldade. Vários parceiros, consegui. E aí, são parceiros, são apoiadores, são investidores que nos ajudam
seja financeiramente, seja por patrocínio de projetos, seja voluntariamente, seja com expertise, enfim. Isso tudo faz o nosso sonho se tornar realidade. Nós não somos super-heróis, mas a gente sonha diariamente com essa possibilidade de salvar vidas. E os nossos superpoderes são comunicação, solidariedade, coragem e vontade de viver. Eu queria acertar o último. Muito obrigada. Eu queria só... Eu sei que precisa encerrar, mas eu queria que a Verônica falasse do custo desse tratamento e que isso tem... o SUS Sim. tem remédio, Sim, né? Porque é muito caro. É importante frisar, Maria Fro, que o Instituto Unidos pela Vida ele não representa legalmente os pacientes frente ao Ministério e a gente também não trabalha com tratamento e medicamento. Nós temos a Associação Brasileira de Assistência à Mucoviscidose, que a sigla é ABRAM, que representa, e existem associações regionais que fazem esse trabalho também. Mas, respondendo a sua pergunta, o tratamento de um paciente com fibrose cística gira em torno de R$10 mil por mês. É bastante caro, né? Naturalmente barato se comparado a tantos outros, mas é bastante caro. Existem alguns estados que não estão efetivamente conseguindo fornecer todo o tratamento. Falando muito peculiarmente do Paraná, a gente tem o tratamento lá, tem todos os medicamentos. Existem alguns que não são cobertos, por exemplo, algum antibiótico muito específico para uma demanda muito específica que é preciso ser comprado, e aí também é muito caro, porque daí pela carga de sempre não reage. Enfim, tem todo um trabalho muito intenso que acontece já há bastante tempo para isso, mas é bastante caro. Ou seja, a gente tem que brigar pelo SUS. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu aprendi bastante, espero que vocês também. Muito obrigado.